O avivamento no país de Gales, que ocorreu no início do século XX, é considerado um dos movimentos religiosos mais marcantes da história moderna do cristianismo. Ele não foi apenas um evento espiritual restrito àquela região, mas um acontecimento que impactou profundamente a vida social, cultural e até econômica do país de Gales e de outros países. Ao longo deste vídeo, vamos compreender o que foi esse avivamento, quais foram suas causas, como ele se desenvolveu, quem foram os seus protagonistas, e quais foram suas consequências. É importante lembrar que nosso objetivo é apresentar os fatos de forma clara, verdadeira e sem exageros. Se você gosta de conteúdos assim, inscreva-se no canal Além do Tempo, deixe seu like e compartilhe este vídeo com outras pessoas interessadas em história e espiritualidade. Para começar a entender o avivamento galês, precisamos voltar ao contexto do final do século XIX e início do século XX. O país de Gales, que é uma nação constitutiva do Reino Unido, já possuía uma forte tradição cristã, marcada por igrejas não anglicanas, chamadas de igrejas dissidentes ou igrejas livres, como a metodista, a batista e a congregacional. Essas igrejas desempenhavam um papel fundamental na vida das comunidades, tanto no campo quanto nas cidades. A religiosidade estava presente na cultura, na música e na educação. No entanto, apesar dessa forte presença religiosa, havia também sinais de desgaste espiritual. Muitas igrejas estavam cheias, mas a fé de muitas pessoas era apenas formal. A prática religiosa estava, em alguns casos, desconectada de uma vida transformada. Ao mesmo tempo, o país de Gales passava por profundas mudanças sociais e econômicas. A Revolução Industrial havia transformado a paisagem, com a mineração de carvão e o crescimento de centros urbanos. Isso trouxe desafios, como o aumento da pobreza, do alcoolismo, da violência e da exploração dos trabalhadores. A fé cristã, embora presente, parecia em muitos lugares incapaz de responder aos dilemas reais da sociedade. Foi nesse cenário que começou a surgir um anseio profundo por renovação espiritual. Várias pessoas, em diferentes regiões, começaram a se reunir para orar e buscar um novo mover de Deus. Um dos nomes mais lembrados desse movimento é o de Evan Roberts, um jovem galês que se tornaria o rosto do avivamento. Evan Roberts nasceu em 1878, em uma família cristã, e desde cedo demonstrou grande sensibilidade espiritual. Trabalhou em minas de carvão e mais tarde decidiu se preparar para o ministério cristão. Segundo relatos da época, Evan Roberts começou a ter experiências profundas durante seus momentos de oração. Ele dizia sentir um chamado para buscar o derramamento do Espírito Santo sobre o país de Gales. Em 1904, com apenas 26 anos, ele passou a liderar reuniões em sua cidade natal, Loughor. Nessas reuniões, orações, cânticos e confissões públicas de pecados tomavam o centro da atenção. As pessoas choravam, se arrependiam e sentiam uma renovação espiritual intensa. A notícia do que estava acontecendo se espalhou rapidamente. Sem o uso de grandes meios de comunicação, apenas com testemunhos orais, cartas e reportagens de jornais locais, o movimento começou a alcançar outras cidades e vilarejos. Em poucos meses, o país de Gales vivia uma atmosfera de grande fervor espiritual e igrejas eram tomadas por multidões. Reuniões aconteciam de manhã, à tarde e à noite. As pessoas deixavam seus trabalhos mais cedo para participar das orações. Em muitos lugares, os cultos se estendiam madrugada adentro. Uma característica marcante do avivamento galês era a ênfase na experiência pessoal com Deus. Não havia foco em pregações longas ou discursos eloquentes. Muitas vezes, as reuniões eram dirigidas de forma espontânea, com orações simples, cânticos congregacionais e relatos de experiências espirituais. O culto não seguia um roteiro rígido, mas fluía conforme a emoção e o sentimento das pessoas. Evan Roberts nunca quis ser visto como uma figura central ou como um líder absoluto do movimento. Na verdade, ele acreditava que o verdadeiro protagonista do avivamento era o Espírito de Deus. No entanto,
Sua imagem ganhou destaque e ele passou a ser procurado por jornalistas, líderes religiosos e curiosos. Isso gerou grande pressão sobre ele, o que mais tarde o levaria a se afastar por questões de saúde emocional. Estudiosos apontam que, entre 1904 e 1905, mais de 100 mil pessoas foram convertidas ao cristianismo no país de Gales. Esse número é significativo, especialmente se considerarmos o tamanho da população na época. Mas o impacto do avivamento foi além dos números. Em várias cidades, bares foram fechados por falta de clientes. Os tribunais ficaram vazios porque os crimes diminuíram drasticamente. Times de futebol cancelaram partidas porque os jogadores e torcedores estavam envolvidos nas reuniões religiosas. Um caso curioso foi o dos mineiros. Muitos deles tinham seus próprios cavalos que usavam para puxar os vagões de carvão. Esses cavalos estavam acostumados a receber ordens carregadas de palavrões. Com a conversão em massa dos mineiros, muitos deixaram de usar linguagem ofensiva, e os cavalos ficaram confusos, sem entender os comandos. Esse tipo de relato, embora pareça cômico, é um exemplo de como a transformação espiritual afetava até os aspectos mais simples da vida cotidiana. Outro aspecto que merece destaque é o papel das mulheres no avivamento. Diferente de muitos movimentos religiosos da época, as mulheres tinham espaço ativo nas reuniões. Muitas delas dirigiam cultos, oravam em público e influenciavam a comunidade com seu testemunho. Esse protagonismo feminino ajudou a criar um ambiente mais inclusivo e sensível às questões sociais. Com o passar do tempo, o fervor inicial começou a diminuir. Como em outros avivamentos da história, a intensidade emocional não se manteve indefinidamente. Alguns líderes passaram a tentar controlar o movimento, criando regras e estruturas que, segundo muitos, sufocaram a espontaneidade original. Além disso, Evan Roberts enfrentou problemas de saúde mental e se afastou das atividades públicas. Ele passou a viver de forma mais reclusa, longe dos holofotes, e nunca mais retomou o papel de liderança. Mesmo com o declínio do movimento em sua forma mais visível, o legado do avivamento galês permaneceu. Ele influenciou outros movimentos ao redor do mundo, como o avivamento na Rua Azusa, em Los Angeles, nos Estados Unidos, que daria origem ao movimento pentecostal moderno. Missionários e líderes religiosos de vários países visitaram o país de Gales para testemunhar o que estava acontecendo, e levaram consigo as ideias e práticas que haviam aprendido ali. Além do impacto religioso, o avivamento galês também teve efeitos sociais e culturais. Ele contribuiu para uma maior valorização da ética no trabalho, da solidariedade comunitária e da busca por justiça social. Em um tempo de muitas dificuldades econômicas e desigualdades, o avivamento foi, para muitos, uma resposta à angústia existencial e um impulso para mudanças concretas. Ao olhar para a história desse movimento, é importante manter uma visão equilibrada. Não se trata de idealizar ou de negar os problemas que também existiram. Alguns críticos apontaram exageros emocionais, interpretações subjetivas e até confusão entre emoção humana e ação divina. Mas, ao mesmo tempo, há inúmeros relatos consistentes de vidas transformadas, de reconciliações familiares e de uma sociedade impactada de forma positiva. A história do avivamento no país de Gales, acima de tudo, um lembrete do poder que movimentos espirituais podem ter sobre a sociedade. Ela mostra como uma mudança interior pode refletir em mudanças externas. Mostra também que a fé, quando vivida de forma sincera, pode unir pessoas, curar feridas e inspirar novas formas de viver. Hoje, mais de 100 anos depois, muitos ainda estudam esse episódio com respeito e curiosidade. Seja você uma pessoa religiosa ou apenas interessada em fenômenos sociais, o avivamento galês oferece um exemplo marcante de como o espírito humano, em busca de sentido, pode gerar movimentos capazes de mudar a história. Se este conteúdo trouxe novas informações ou despertou seu interesse, não se esqueça de curtir este vídeo, se inscrever no canal Além do Tempo e compartilhar com outras pessoas.
Sua participação é muito importante para que possamos continuar produzindo conteúdos históricos com seriedade, clareza e responsabilidade. Até a próxima!